que você fez e falou assim, pô, se eu não tivesse feito assim, tinha dado errado? É não ter medo. Coragem. Ter coragem. Você tem que ter muita coragem. Porque o cara que tem medo de fazer qualquer coisa, não consegue fazer nada. Não tinha luz porque não tinha máquina de cartão, não tinha como fazer nada. O que eu fiz? Doei o estoque que eu tinha de Conselheiro Paulino. Todo mundo que vinha pedir remédio eu dava, quem tinha dinheiro pagava, quem não tinha também levava. Então eu voltei justamente para crescer. Nossa, que legal isso! Justamente acreditando em mim, que se eu comecei minha vida, por que eu não vou começar de novo? Olá pessoal, mais um Acreditar em Si chegando aí até você. Muito obrigado por nos receber, muito obrigado mesmo. Se você não pode assistir às sextas-feiras às 8h10 na TV Zoom, fique tranquilo. Você vai poder assistir lá no YouTube, no Acreditar em Si, no YouTube da TV Zoom. Não é isso, Estela? Sim. Boa tarde, Rogério Alves, tudo bem? Tudo jóia. Que bom ter você aqui com a gente, que bom ter sua audiência. A gente está aqui disponível para o seu melhor horário, seu melhor momento. E hoje o nosso tema é bombástico, né? Bombástico. Porque a gente assiste, né, algumas coisas na televisão, fala, pô, que caso legal. A gente chama até de case, né? Case de sucesso. Case de sucesso. Né? Olha, lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, na Argentina, não sei aonde. Será que tem casos de sucesso de empreendedores que dão certo, que dão sangue, que vestem realmente a roupa da empresa e pega na massa e dá certo realmente perto da gente? Vou contar um caso para vocês hoje que tem uma empresa dessa pertinho da minha casa. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Rogério. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela oportunidade de falar um cadinho da história da Droga Vita. Seja bem-vindo, Marcos da Droga Vita, pessoal, que é esse caso aí que eu falei para vocês. Eu entrevistei o Marcos há uns mês atrás, né, na FEPRO. E fiquei assim muito impressionado com a história, que eu soube só uns detalhes. Hoje a gente vai saber mais detalhes, vamos aprofundar um pouco mais nessa história. Quem é o Marcos da Droga Vita? Marcos da Droga Vita começou como motoboy, né? Eu comecei como motoboy, tive a oportunidade de ter a minha primeira loja em Conselheiro, que é a minha vida, é centrada em Conselheiro Paulino. E hoje nós temos umas 7 unidades de Droga Vita. Com muito suor, muito trabalho, muita dedicação, muito sábado e domingo sem passear, sem viajar, sem ver um churrasco, sem só trabalhando. É isso aí. Quantos anos essa brincadeira, mano? 25 anos esse ano, portanto que foi até a comemoração na FEPRO, portanto que eu vendi realmente todos os produtos na FEPRO a preço de custo, a cidade inteira viu. E todos os produtos novos. Teve um produto que seja assim, a validade tá X. Não, foi tudo produto novo. Levou caminhão de fralda para lá? 2 caminhões de fralda. 2 caminhões de fralda. Caraca, é muita fralda. E como que foi esse seu processo de sair como motoboy e abrir a primeira loja? Você já sabe o que você queria fazer? Não. Como que foi esse processo de Foi escolher? a oportunidade mesmo. E abraçou, passou. Passou, aprendi, comecei e hoje eu tô até no operacional e na gestão até hoje. Então, vai ser. Portanto, eu fiz Empretec, fiz processos gerenciais, sou formado em processos gerenciais, mas não consigo sair do operacional. E quando você começou, era só você? Era só eu. A primeira loja? Só eu. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha esposa, que já estamos há bastantes anos juntos, quase o processo quase todo 25 anos, né? O processo todo de Droga Vita. Graças a Deus, nós dois hoje saímos cedo de casa, chegamos tarde da noite, em prol da Droga Vita. Realmente é nossa vida, né? Eu acho que a vida do empresário hoje é a empresa que ele tem. E os seus funcionários. São 80 colaboradores hoje, com bastante dedicação de cada um. Mas hoje, por exemplo, você veio gravar aqui com a gente, né? Você hoje não deve ter ido na empresa, né? Ficou tranquilo, você preparando. Eu tava lá em Cabo Frio, na praia, tomando nada. Saiu da praia direto pra cá? Tava eu e minha esposa agarrada ali no estoque, carregando fralda para distribuir fralda para as lojas. É constante, isso aí é rotina diária, né, que a gente fala, que não tem... Me ligou, né, mano? Me ligou faltando 20 minutos para começar a gravação, falou, agora que eu tô saindo agora que eu tô saindo e ainda não almocei. Olha só. Isso Aí tem muitos que falam assim, não, é só gestão, mandar, fazer, acontecer, rapaz...
Para uns funciona, para outros, se você não pegar a mão na massa e botar para funcionar, não funciona. Mas conta um pouco pra gente, essa história aí de quando entrou, essa oportunidade que surgiu, você começa no negócio, né? Eu era motoboy da New Boys, né? Uhum. E apareceu a oportunidade da farmácia de Conselheiro ser de um amigo do meu pai, que era gerente de banco. Ele se aposentou e falou assim, eu vou montar uma farmácia que é um negócio que dá muito dinheiro. E ele não aguentou a farmácia Droga Vita. Em um ano ele falou, olha, não aguento mais a loja. Pelo processo ou pelo dinheiro? Pelo processo, porque não é simples. São 47 mil SKUs que você tem de produtos. E o horário, você não estava escolhendo a farmácia que te escolheu. A farmácia que escolheu. É isso aí. E aí você chegou lá e se deparou com isso. Como que foi? Muito estudo. Você tem que entender. Não conhecia nada de farmácia? Nada. Eu só fazia Anjos do Asfalto. Só, sim, mais nada. Uma vez por mês vinha o técnico aqui para fazer esse curso. Só isso que eu fazia. E trabalhava muito de motoboy. Aí apareceu a oportunidade, eu falei, vamos tentar. O que eu tinha, eu dei de entrada na loja, parcelamos, como sempre, como todo empresário hoje. Já começa a parcelar. Se não for parcelando, você não consegue chegar. Se esperar juntar o dinheiro, não monta. Não faz. Portanto, que você tem que ir no peito. Por exemplo, se você vê em 2 anos e montar esse monte de loja, todo mundo fala assim, como é que foi esse investimento? Tudo no peito. E tudo quando você entendeu que era o momento de crescer? Você teve a sua primeira loja, você fez ela acontecer, e o próximo passo, como é que foi? Porque hoje, se você não tem preço e quantidade de produto em farmácia... Capacidade de compra, né? De capacidade de compra, você fica para trás. As grandes redes estão vindo. Sim. Tanto de mercado, quanto de farmácia, quanto de tudo. Então, hoje, se você não crescer, você morre. Se você ficar na mesmice, você também morre. Você tem que estar em movimento. Você tem que estar em movimento. Portanto, que eu peguei essa loja nova do centro para a gente movimentar isso na cidade. Daqui a uns meses vai acontecer algumas mudanças nessa loja ali que vai ser um impacto para a cidade. Que legal isso. Desculpa até falar, como foi o impacto da Superpão. Sim. Superpão hoje é um polo que todo mundo de tudo quanto é lugar. Eu estava em São Paulo numa feira e me falou, rapaz, tem uma padaria em Friburgo que tem 5 andares. Tem. Eu acho interessante porque isso traz uma visibilidade de uma competência de inovação para a cidade muito grande. Muito né? Grande. Porque a nossa cidade tem competência, tem gente boa, só que a gente precisa desse marketing, né? De trazer uma padaria de 5 andares, de trazer uma Droga Vita diferente, né? Com uma proposta diferente. Você acredita em sorte, mano? Ou em trabalho só? Nos dois. Nos dois? E muito em Deus. Que sem esses 3 pilares aí não vai, não. Mas deixa eu te falar, você abre a farmácia, começa a trabalhar, começa a dar certo, né? A farmácia está ali há muitos anos, né? E de lá para cá, só crescimento, só felicidade. Não. Em 2011, como é que foi? 2011 eu perdi tudo. Na enchente. Só fiquei com a loja de Conselheiro. E com você estava com quantas lojas? Eu tinha 4 lojas crescendo. Perfeito. Eu tinha 3 meses que eu tinha comprado a antiga farmácia Pinto. Caramba. Foi quando ela foi extinta na enchente. Sim. E foi muita luta. Você pensou em desistir nessa hora? Pensei. Sozinho, parado. Deu uma dor aqui no meio do peito. Só em lembrar assim já dá Só em lembrar já dá um nervoso. Mas, e o desespero maior, eu ter perdido isso tudo e o desespero da população querendo remédio, não tendo dinheiro para comprar remédio, não tinha luz porque não tinha máquina de cartão, não tinha como fazer nada. O que eu fiz? Doei o estoque que eu tinha de Conselheiro Paulino. Todo mundo que vinha pedir remédio eu dava, quem tinha dinheiro pagava, quem não tinha também levava. Até porque o Conselheiro ficou mais tempo sem luz, né? Sem energia, né? Então eu acho que Deus cuida de quem cuida dele. Então se eu cuido do que eu posso cuidar de Deus, Deus vai cuidar de mim o resto da minha vida. Então eu acho que é por isso que o meu crescimento, cada dia que passa, Ele faz a gente crescer. Junto com todos os nossos colaboradores, é lógico. Você tem uma capacidade de... Hoje são 7 lojas. 7 lojas. É uma em Bom Jardim. Uma em Bom Jardim, 6 aqui em Friburgo. 6 em Nova Friburgo. Mas você tem um gerente em cada loja? Não.
A gente tem os colaboradores e os líderes. Eu tenho os colaboradores e um líder de cada loja. Eu só tenho gerente na loja de Bom Jardim, que é uma loja mais distante. Já é outro município, que é outro município, que eu tenho essa loja já há 23 anos que eu tenho na loja de Bom Jardim. Caramba. É. Ela foi parecida com a de Conselheiro. A segunda, legal. Foi. Então lá eu tenho um gerente que toma conta. É muito raro eu até ir lá. Ela dá conta do recado. Aqui fica eu e minha esposa rodando, vamos dizer assim, 20 horas, não é 24 horas, não. 20 horas por dia rodando as lojas. Jornadas? De você Como que foi esse processo de tomada de decisão? De quantas pessoas você vai ter na sua loja, se você vai ter gerente, se você não vai ter? Foi teste? Foi desde o início você já sabia como que você ia fazer? Não, é tudo... Você vai fazendo dia a dia. Experimentação. Você vai experimentando. Funciona, não funciona. Tem gente, colaborador que veste a camisa, tem colaborador que está lá só para ganhar o salário. Aí você tem várias formas de identificar. Quase que lidam... Apesar de você ter todo o processo. Como eu falei, eu fiz processo de NSS, você tem todo um processo. Mas você nunca consegue implantar ele. Nossa, isso aí é doloroso, né? É. Porque para empresa, por exemplo, que tem uma loja e quer abrir uma segunda loja, qual conselho você daria, assim? Para ir para a segunda primeiro, né? Estuda. Primeiro estudar o mercado, estudar a visibilidade, se preparar e não ter medo. Porque o cara que tem medo de fazer qualquer coisa não consegue fazer nada. Cara, isso é muito importante. É acreditar em si? É acreditar em si. Se você não acredita em você mesmo, quem vai acreditar em você? Se você não consegue gerar o seu negócio, você acha que alguém vai gerar para você? Entendeu? É acreditar em si mesmo. Então, vamos fazer e quem estiver junto vestindo a camisa, a gente vai conseguir. E aí você tem essa questão da cultura da empresa, de como que você vai garantir... Porque o colaborador, né, o vendedor principalmente, ele é o rosto da empresa, né? Uhum. Eu não te vejo todos os dias em todas as lojas, mas eu vejo seu vendedor ali sempre, né? Uhum. E aí, como que você pensa ou tenta fazer, né, para que tenha esse impacto, assim, de você garantir esse atendimento, da sua mensagem, do seu jeito de ser, chegar até o cliente? É o mais difícil. É a conta que... É a conta que não fecha. Mas a gente tenta fazer o máximo, por isso que a gente está presente em todas as lojas, para que realmente os colaboradores entendam que o importante não é vender para ter o dinheiro, mas sim vender para ter o atendimento. Sim. É diferente quando você fala assim, eu vou vender para eu ganhar dinheiro. Uhum. Eu vou vender para eu atender, que vem a consequência de você ganhar dinheiro. Perfeito, perfeito. Entendeu? Então, a venda é a consequência desse atendimento. A venda é a consequência desse atendimento. Que você vender em farmácia não é fácil. Não é a mesma coisa você ligar e pedir uma pizza. Verdade. Você tá ali com dor, passando mal... E você espera que a pessoa saiba. Se for presencial, você já está impaciente. Está impaciente porque você está gastando dinheiro com saúde, com dor. Eu acho que essa é a parte pior, né? Entendeu? Tanto na entrega, que hoje eu acho que a gente é hoje o primeiro de entrega em Nova Friburgo. Nós temos hoje 14 motos, são 300 entregas dia. Caramba. Que é muito desgastante. Essa logística... Essa logística é muito desgastante. E são todos contratados, assim? Todos CLT, tudo moto própria, tudo... Para garantir também o processo, né? Para garantir o processo. Você vem com essa loja de Conselheiro, com a loja de Bom Jardim, até quando? E aí, quando tem esse boom aí, viram 7 lojas? O que acontece? Foram oportunidades, né? Eu falo o seguinte, cavalo branco, arriado, só passa uma vez só. Então, são oportunidades na nossa vida que a gente tem que ir agarrando. E assim veio as oportunidades de eu ir agarrando e encarando esse desafio. Como agora, acabaram de oferecer uma rede grande que não está indo bem e falou, não, você se quiser assumir. Eu falei, cara, hoje eu não posso assumir nada. Porque eu já tenho meu comprometimento, já é absurdo. E aí você entra na FEPRO e mostra a cara da drogaria dentro da FEPRO para um público aí estimado de 40 mil pessoas. Foi. E tem um movimento assustador. Dizem que o que tinha de bolsas, né? Da Drogavita e gente entrando e saindo na loja era uma loucura. Foi uma loucura. E isso vai gerar um impacto positivo nas empresas, com certeza, né? Sim, sim. E tudo que foi vendido lá, todo mundo procura muito
nas lojas. Uma compra de desejo, assim, né? Foi sim. Você entra na FEPRO ali, eu te entrevistei na época, achei muito interessante. Você diz, não, vou entrar e vou montar e quero montar uma totalmente especial, porque foi a primeira vez, né, que você participou da FEPRO. Foi a primeira vez. Primeira vez na FEPRO, né? Foi. E, se eu não me engano, é a segunda experiência da própria FEPRO, né? Porque eu acho que já teve uma experiência na FEPRO de uma outra empresa, e você volta agora com essa coisa de montar dentro da FEPRO uma estrutura que não é normal na feira. Quem fala de feira e não faz... Não sabe do que está falando. Não sabe o que tem que fazer. É assim, um desgaste físico, emocional, de tempo absurdo. Mas você contratou uma empresa, botou lá para montar a feira e depois chegou na hora de abrir? Contratei a minha mão, meu braço, meus colaboradores, graças a Deus todos estavam firmes, ajudando. Como que é ser um empreendedor do varejo? Como é que ser um empreendedor do varejo? Como é você nesse varejo? Porque ali, né, bolsinha, né, cara? Não vende... Foi o que eu falei no começo, são 47 mil itens que tem o varejo. Caramba. Na farmácia. Então, infelizmente, tem dia que você consegue ter um produto, tem dia que você não tem. Que sai no esquecimento, tanto do vendedor quanto de quem compra. Sim. A logística falha. A logística falhou algum momento ali. E isso é o mais difícil hoje. Porque a pessoa entrar na sua loja, pedir o produto e você não ter... Dói! Eu fico assim pra morrer. Mas, cara, você não pode ter tudo. Você chegar e ter... Vamos supor que você queira ter... Numa loja, você tenha 5 iPhones hoje, 16. Aí você vendeu os 6 no dia, chegou a última pessoa que queria mais um. Como é que você mantém acima de 6 um produto que no mês vende 6 e num dia vendeu? Esse é o mais difícil hoje do varejo. É imprevisível. Né? Agora, as coisas previsíveis você sempre vai achar. Entendeu? Que é o que já mantém aquela... O que mantém a rotatividade diária. E para você, a internet, a tecnologia, tudo isso, como que você se vê nesse mercado competitivo que não está nem mais somente aqui do seu lado, né? Não, agora é justamente esse crescimento aí que eu vou começar a entrar no novo mercado agora, que a gente vai implantar um sistema novo, tanto de compra quanto de acompanhamento no motoboy. Você, em tempo real, você vai ver a rota... A entrega saindo e chegando na sua casa. Como funciona o Uber hoje, por exemplo? Como funciona o Uber hoje. Então, você vai pedir pelo aplicativo. E aí você tem que ter tempo de inovação enquanto está operacionando. É isso. Mais ou menos isso. Porque senão você vai ter que ter setores de tudo quanto é tipo na empresa. E hoje, se você quiser crescer, você tem que fazer justamente tudo funcionar do que botar... Vamos botar assim, um escritório com 30 pessoas, um escritório com 100 mil reais e você deixando de investir 100 mil reais. No que faz o movimento acontecer. No que faz o movimento acontecer. Por isso que a gente hoje fica no operacional. Até eu conseguir justamente conciliar, ter esse escritório. E porque é novo, né? Você não tá assim, 20 anos com 7... Não, você é agora, né? Um ano com 7 lojas. Então tá muito novo, né? Antes eram 4, perdi tudo na enchente e voltamos devagarinho de novo. Então, desde 2011 você tá fazendo essa construção, de certa forma, né? Essa reconstrução. Não, isso tem de 5 anos pra cá. Que teve que ter um tempo também. Eu, depois da enchente, eu não aguentei e arrendei minhas lojas pra uma drogaria de Teresópolis. Existiu esse momento. Eu tinha saído do circuito que eu não aguentava mais a luta. Teve tudo isso, muita luta. Caramba. E foi assim, você pensou em desistir, teve a tragédia, e aí foi nesse respirar do que eu vou fazer agora, que aí entrou esse processo de você... Aí eu decidi em 2021 voltar, agora há pouco tempo. 2021 você voltou? 2021 eu voltei com Droga Vita, que antes era Drogaria Conceito, você lembra? Tinha mudado. Eu tinha botado arrendamento para essa Drogaria Conceito tomar conta dos meus negócios. Sim. Aí depois eu falei, cara, eu não aguento mais ficar em casa, eu não consigo ficar parado. Eu sou aquele cara que tá na beira da praia sentado tomando cerveja, eu não consigo. Ou eu tô fazendo alguma coisa, ou eu não tô... A cabeça não para, né? Não para. Então eu voltei justamente para crescer.
Nossa, que legal isso. Justamente acreditando em mim, que se eu comecei minha vida, por que eu não vou começar de novo? Então foi em 2021 que você toma essa decisão de voltar vou de e novo. crescer, e vou crescer. Esse ano que eu decidi, vou ficar parado, estruturar, para ano que vem vir com mais novidades. Ganhar energia. Ganhar esse fôlego, né? Ganhar energia. Estruturar. E é algo que você ama fazer, que você tá feliz fazendo? Tá valendo a pena? É o que eu mais gosto de fazer. Eu acho que isso faz diferença. E eu não gosto de sentar lá no escritório e falar assim, ó, fulano, faz assim, faz assado, tem que fazer. Não, eu gosto de fazer. Eu gosto de ir, conversar, fazer, carregar. Tem dia que o pessoal ri que eu pego as motos e vou ajudar os motoboys. Ah, me dá isso aqui que eu vou lá logo. É mesmo? Vou. Eu não sei ficar parado. É prazeroso você fazer. É o que eu falei, o atendimento é prazeroso e não a venda. É o que você sempre fala, né? Eu falo isso, eu trabalho com venda, né? E eu digo assim, se você aprender a curtir o momento da venda, você fazer a venda e falar assim, fiz uma venda, gostar daquilo, o dinheiro é consequência depois do acontecimento, né? Mas se você começa a curtir o momento da venda, o momento da negociação, não só da venda, mas no seu caso da boa compra, né? Da compra bem feita, pois fiz uma compra boa hoje e tal. E tirar prazer disso, parar e sentir prazer em estar fazendo bem feito daquela forma, isso dá fôlego, né? Para trabalhar às 15, 16 horas aí por dia. Agora, você consegue imaginar abastecer isso tudo diariamente? É muito difícil. Como que fica esse lado pessoal seu, de cuidar da mente, de cuidar de você, para estar forte para tudo isso? Rezando muito. Você tem que rezar para Deus te dar essa paz para você continuar o dia posterior. Porque, às vezes, num momento muito difícil da gestão, você tem que atender o cliente muito bem, né? Uhum. Que existe isso, né? Você não tem esse corte, né? Tá aqui resolvendo um problema, chegou o cliente, boa tarde. E né? eu vou te falar, são 60% de Friburgo, a gente se conhece a cidade inteira. E todo mundo fala assim, eu sou amigo do Marcos, eu quero desconto. Ele pega o telefone e liga pra mim, igual meu telefone tá aqui, não para. E é assim, graças a Deus. Graças a Deus é assim. A loja de conselheiro é ainda o xodó, ainda é o é o que eu mais chefe. É o que eu mais amo. Porque ela tem um movimento impressionante, né? Eu vejo ali, você ainda tem um banco 24 horas ali dentro. Tem um banco 24 horas e pelo incrível que pareça, a menina do banco tava aqui me ligando que ela quer botar nas outras lojas. Sim. Banco 24 horas, mas... Que é um serviço também bom. Ali, né? É. Porque se não for na sua farmácia, o cara tem que ir lá na avenida, no posto de gasolina. Só lá no posto de gasolina. Ou na agência. Eu acho que isso entra um ponto muito importante, porque o seu modelo de negócio, o preço é muito competitivo. É muito difícil. E aí, hoje. o que você consegue agregar, né? O que você consegue solucionar para não depender só do preço também, né? Esse é o maior desafio hoje do empreendedor. Não depender só do preço. Só do preço. E hoje o nosso ramo como farmácia e mercado só vende através de preço. Só vende através de encarte, Instagram. Os convênios, eu tenho convênio com várias fábricas hoje. Várias, graças a Deus. E é um diferencial. Você hoje que tem confecções, que o funcionário às vezes não tem R$50 no final de semana. Vai lá, compra. Tá ali para comprar aquela carne, aquela pão e precisa comprar o remédio. Ele tem o crédito dele na farmácia, pela empresa que ele trabalha. Que legal! E depois você faz o acerto. Hoje eu atendo empresa. 42 empresas dessa forma. Você modernizou e trouxe um formato mais seguro para esse modelo. Então os funcionários têm lá o crédito de tanto por mês, pode ir lá comprar, a necessidade vai ser descontada em folha. Nossa, isso é muito ajuda legal. 21 mil pessoas em Friburgo. E quando você traz essa questão do propósito, eu acho que fica mais forte, né? E a informática e o WhatsApp ajuda muito? Muita coisa. Porque eu compro normalmente na farmácia, minha esposa compra pelo WhatsApp. Por isso que eu estou falando, a modernidade... E olha que eu moro a 300 metros da farmácia, 400 metros da farmácia. E o que eu vou fazer agora com essa modernização de entrega vai mudar mais um cadinho, porque você não vai depender só do balconista, só do funcionário lá atender o WhatsApp. Agora esse mundo virtual vai mudar muita coisa. Vai ter um atendente virtual, ou você vai fazer direto o pedido do que você quer, vai ter o preço, vai ter o desconto, vai ter tudo pronto. Você vai pedir e vai ter a pessoa para separar.
que também é outro projeto que agora eu tenho que criar. A separação... Você não vai sacrificar o atendimento do balcão para esse tipo de atendimento. Vai ter um atendimento totalmente direcionado. É um outro canal de venda. É um outro canal de venda. Então temos 8 lojas. Aliás, é que tem mais uma loja aí. 100 colaboradores rapidamente. Ô Marco, a gente está começando a caminhar aí para o final do programa. Eu já te falei que esses 30 minutos aqui são os mais rápidos da vida, né? Voando, né? E assim, eu fico quando eu te liguei, né, para te convidar para vir aqui, depois da FEPRA aí, a gente já tentou 2 vezes, hoje a gente conseguiu. Você diria o que para aquele cara que está naquela situação, né? Você na época tinha quantos anos de motoboy lá? Você tinha o que de idade? 22 anos. 22 anos. Aquele cara que está assim, pô, não quero trabalhar, eu quero montar um negócio. O que você diria para ele hoje, assim, não para animá-lo, porque quem tem isso no sangue tá lá, tá latente. Mas assim, um direcionamento assim, que você fez e falou assim, pô, se eu não tivesse feito assim, tinha dado errado. É não ter medo. Coragem. Ter coragem. Você tem que ter muita coragem. Coragem e trabalho. É o que eu enfrentei esse de 1 ano para cá. Porque se eu não tiver coragem para querer acreditar que vai dar certo, que está dando certo, você não faz. Você vai pensar assim, o que vai acontecer daqui a 1 ano? Você tem que fazer o projeto para daqui a 1 ano dar certo. Se você pensar o que vai acontecer, não, você tem que fazer acontecer. O bom do futuro é você criar o futuro. Todos nós, cara, eu falo isso, todos nós somos capazes de fazer acontecer. É acreditar justamente em si mesmo. Se você não acreditar em você mesmo, você não vai fazer acontecer nada. Você vai ficar ali sentado. Antigamente era lendo jornal, hoje é vendo Instagram da vida, cuidar da vida dos TikTok outros. E outras entendeu? Redes então, sociais. se você não, hoje realmente não quiser fazer, você não vai fazer. Agora, se você tiver determinação e querer fazer, você vai fazer acontecer. Só isso. Eu falo o seguinte, é viver em prol de Deus e viver em prol da sua vida. E assim, eu vejo, né? E vejo muito nas pessoas que a gente conversa aqui, né, Estela, que às vezes as pessoas falam, eu vou montar um negócio aí e eu não vou trabalhar. Né? As pessoas vão trabalhar para mim. É o que todo mundo quer hoje. Né, a gente percebe assim que todos os negócios de sucesso que até hoje nós conversamos aqui nesse a Casa Libanesa, né? E poucos, né? 1 ano e 5 meses aí. Sim. É fruto de trabalho. Quando eu perguntei se acredita na sorte, é porque assim, eu acho que, sabe, tem a oportunidade que a gente chama de sorte, mas tem assim, é fruto de trabalho e prazer em trabalhar. Porque se você estiver insatisfeito, aborrecido, contrariado, você não faz. Você imagina hoje, esses 2 meses foram bombásticos de feriado. Nossa. Sim. Eu não fecho, não pode fechar. Aí o custo funciona, o custo desses 2 meses foi lá em cima. Então quem tem que fazer? Tem dia que eu cobria funcionário, minha mulher em outro lugar para funcionar e vamos embora. Meu amigo, rede social da Droga Vita, lembra de cabeça? @Rede Droga Vita. Isso aí. Se quiser falar pro pessoal ali, com um convite para visitar as lojas, nós estamos encerrando. Eu queria agradecer justamente a população, que realmente muita gente compra comigo, muita gente prestigia os nossos colaboradores. E é só agradecer mesmo a Deus e a vocês aí pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho da minha vida e dizendo para cada um, cara, quer fazer? Faz, que dá certo. Se não tentar, você não vai saber nunca que deu certo. Né? Depois não dá mais tempo. Depois não dá mais tempo. E a vida passa hoje... Velocidade alucinante. Já estamos no meio do ano. Loucura. Loucura. Um ano novo foi semana passada. Marco, muito obrigado. Obrigado a vocês. Parabéns, o que vocês precisarem, eu estou sempre... Sucesso, né? Continue esse sucesso aí. Parabéns, a história é muito bonita. E que Deus abençoe, Muito obrigado por ter vindo. Nada, obrigado a vocês e que Deus abençoe aí o projeto de vocês, que é acreditando em si mesmo. Obrigada pela sua presença, por você ter aceitado o nosso convite. E, gente, até a próxima sexta-feira tá aí. Sexta-feira, 8h10. Pode aguardar a gente que a gente chega no horário certinho. Um abraço.